Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do InventCast, a sua plataforma de comunicação que traz aí para vocês os assuntos mais variados para a gente poder entender um pouquinho do que acontece aí com outras empresas e o que está acontecendo principalmente no mercado de tecnologia. Hoje a gente traz uma edição super especial aqui para o Mês das Mulheres. Parabéns a todas nós mulheres. E trazemos uma convidada que não vai deixar por menos, né, gente? Seja muito bem-vinda, a CEO da The Bakery, Gláucia. Muito prazer, Gláucia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E agora, já que você fala pouco igual a gente, né? Vamos lá para uma hora de conversa ou mais que isso. Obrigada, prazer enorme. Obrigada pelo convite. Gláucia, eu quero que você se apresente. Porque eu olhei uma bio aqui, gente, tão maravilhosa. Não, calma aí. Eu vou falar. Primeira coisa. Primeira diretora de inovação de um império de engenharia e construção. Primeira CIO mulher em 110 anos de uma Big Four no Brasil. Primeira pessoa de sua família a fazer mestrado e doutorado. Isso é para pouquíssimos. Primeira CEO global da empresa que mais amou trabalhar até hoje e mãe da Manuela. Exatamente. Lindo. Esposa do Cláudio, eu tenho que falar isso também. Esposa não do Cláudio. É melhor não esquecer Não esse posso pedaço, esquecer essa não. parte. Gente, vocês viram aí o tanto de primeira que ela foi em tantas coisas diferentes? Parabéns, Gláucia. Isso é para pouquíssimas. Parabéns. Obrigada. Eu brinco que é o signo, né? Ariano gosta de ser primeiro. Verdade. Nas coisas. É do signo também. Conta um pouco de você. A sua história é, assim, muito, de verdade, muito inspiradora. E eu acho que tem muita gente aqui que gostaria de escutar um pouquinho de você, da sua experiência acadêmica, gente, que é fenomenal, né? Um exemplo. Ai, obrigada. Tá, vamos lá. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Eu nasci na periferia de BH. Sou filha de uma professora primária com um pai que não terminou nem o segundo grau. Meu pai era metalúrgico. Mas meu pai ele era um empreendedor super mal sucedido, que faltava... O que tinha de vontade, faltava de método, sabe? Não tinha muita metodologia. O pouco dinheiro que ganhava numa coisa, botava em outra e a gente quebrava de novo. E era aquela bagunça das delícias, dores e delícias de empreender. Então, eu cresci num ambiente muito fomentado por empreendedorismo e educação. Por minha mãe ser professora, então o lado da educação sempre foi muito presente, da leitura e tudo mais. E da criatividade, porque meu pai era maluco, não tem outra maneira de descrevê-lo. Maluco, idealista, apaixonado por soluções, assim, mas super mal sucedido no que ele tentava fazer. E aí ele teve de tudo, tá? Teve restaurante, teve lanchonete, teve empresa de tornearia mecânica, Nossa, assim, e tudo falia, e aí era uma bagunça. E por causa dessas situações, eu vim de uma realidade muito privada financeiramente, sabe? Uhum. De passar muita necessidade na infância, de não ter comida na infância, de não ter energia elétrica na infância. Estudei em escolas públicas a vida inteira, né? Foi só mudando as instâncias. Comecei a escola estadual, depois fui para municipal, estadual, federal. Fui para o Cefet, que foi onde eu acho que deu a grande mudança na minha vida foi o Cefet, porque o Cefet, quando eu comecei a estudar numa escola de ensino federal, era uma escola com uma qualidade muito diferente e que exigia da gente muito mais. Então, isso me instigou muito e me ajudou muito a aprender mais. Então, eu comecei nessas escolas, ali na própria região que eu nasci. Quando eu fiz mais ou menos uns 4, 5 anos, eu fui expulsa da minha primeira escola, porque eu não sabia se ainda, né, mas eu tinha um pouco de hiperatividade, superdotação, e aí me trocaram de escola, na escola nova, eles perceberam que eu já sabia ler, e que o problema é que eu estava meio entediada. E aí me mudaram, me pularam. Então, eu formei super cedo, eu entrei na universidade aos 16 anos, eu esperei 2 anos para beber. Então, você imagina. Nossa! Imagina a vida social da pessoa. A faculdade, ó. Muito Aprendeu pouco. mais. Minha filha, ninguém me queria, porque eu era pequena, baixinha, nerd. Tudo errado. E não cachaceira. E zero cachaceira. E aí, até hoje não sou, então, assim, não foi muito bom nessa parte. Mas eu comecei a ir estudando quando eu estava ali na 6ª, 7ª série, minha mãe faleceu. Dormindo comigo, assim, e infartou, fulminante. E aí eu comecei a ficar sendo criada só pelo meu pai, mas meu pai saía muito para empreender, então era muito eu sozinha, né? E aí o que eu comecei a fazer foi focar muito em ler. Eu amava ler, sempre amei ler, eu ficava estudando muito e terminando ali os meus livros. E antes da minha mãe falecer, a minha irmã mais velha tinha tentado o Cefet. E eu tinha ido com a minha mãe buscar o resultado, porque naquela época, acredita em pessoas, a gente tinha que buscar resultado. E aí a gente foi lá buscar o resultado. E quando eu entrei, eu vi uma escola bonita, para mim aquilo era
meu Deus, eu não imaginava que a escola podia ser bonita, né? Porque eu estava na escola toda quebrada. E aí tinha jardim, e eu lembro que aquilo me encantou. Eu falei, eu quero estudar aqui, porque era bonito. Eu não sabia nada de porque era bonito. E aí eu lembro da minha mãe falar, é muito difícil entrar no Cefet, tem que estudar muito, tal, não sei o quê. E aí eu falei, beleza, então, né, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E aí depois que a minha mãe já tinha falecido, existiam cursinhos preparatórios para o Cefet, e foi um moço panfletar na escola e levar que tinha cursinho preparatório no meu bairro. Pra vocês terem uma ideia, na minha escola eu fui a primeira pessoa da história da escola que passou no Cefet, porque é uma escola muito de periferia de Belo Horizonte, municipal. A gente não chegava na metade do livro, eu terminava os livros sozinho. E aí, quando ele deu o papelzinho, eu lembro que tinha que pagar, né, a mensalidade, e eu não tinha muita coragem de pedir dinheiro pro meu pai, porque meu pai sofria muito por me achar inteligente, não ter como pagar a escola para mim. Então eu falei, eu não vou pedir, eu vou ver de fazer a prova escondido, dependendo do desconto que eu ganhar, eu vejo se eu peço ou não o dinheiro. Aí, menti, não façam isso também. Falei que eu ia fazer outra coisa e fui fazer a prova escondido, porque eu não queria que ele sofresse que eu tava fazendo a prova, entendeu? E aí fui fazer a prova escondido, fiz a prova, para ganhar desconto, eram 600 crianças. Voltei para buscar o resultado e eu lembro disso, porque eu era pequenininha, né? Eu era 2 anos mais nova que todo mundo ainda. E eu sempre fui magrelinha, pequenininha. E aí eu lembro de eu na fila única, sem pai, sem mãe, sozinha na fila. E aí quando chegou a minha vez, eu dei meu nome, eu passei em primeiro lugar. Nossa. Aí eu ganhei tudo de graça. Ganhei o curso de graça, material didático de graça. Falei, não, então espera aí, fui lá buscar meu pai, né? Aí chamei meu pai para ir comigo, para ver que eu tinha passado e tal. E aí fiz a prova do Cefet, fiz o cursinho preparatório, fiz a prova do Cefet, passei no Cefet para edificações, fiz edificações de planejamento e projetos. Aí eu fui fazer faculdade, eu fiquei entre arquitetura e engenharia. Meu pai falou assim, não, você gosta de conta, faz engenharia, porque se tudo der errado, você vai para um banco. Essa era a cabeça do meu pai. E aí falou para eu fazer engenharia civil, já que eu gostava de arquitetura. Fui fazer engenharia civil. Cheguei na engenharia civil, não me encontrei, assim, eu gostava de estudar, mas eu não me encontrava em nenhuma área do mercado de trabalho em engenharia civil. Comecei a fazer estágio em engenharia de estruturas, porque eu gostava na faculdade. Achei muito chato, porque ficava vendo só o mesmo tipo de coisa para fazer e tal. Achei muito rotineiro para mim. Aí comecei a fazer estágio na parte de engenharia de trânsito, também não gostei. Aí eu voltei pro professor e falei assim, olha, eu não gosto de nada, o que eu vou fazer? Eu quero dar aula. Aí eu virei monitora da escola, comecei a ajudar os alunos a estudarem para as provas, dava aula particular. Eu já dava umas aulas particulares antes para ajudar a pagar xerox, pagar meu almoço, porque meu pai só tinha dinheiro para pagar o transporte. Então, ele me dava o transporte e eu tinha que me virar, assim, para conseguir o almoço. Então, eu vendia aula para os meninos da minha sala, porque eu estudava antes, para pagar meu almoço. Esses trambiques, assim, né, que eu ia fazendo ali. E aí, me formei na engenharia, fui uma das medalhas da faculdade, me formei super bem. 1 ano antes de eu me formar, mais ou menos, todo mundo falava que tinha que fazer processo de trainee. Aí eu vi o processo de trainee da Andrade Gutierrez, eu nunca tinha pensado em trabalhar com obra pesada, até porque eu não gostava muito das aulas de obra, eu gostava mais das aulas de engenharia estrutural, mas eu queria entender como é que era o processo de um programa de trainee grande, relevante e tal. Fui fazer o programa, e aí eu lembro que no vídeo de apresentação da empresa, eles falavam, a gente está em 44 países e vocês vão poder conhecer esses países. Nossa. Eu nunca tinha andado de avião. E aí eu lembro que, olha que horror, né? Eu queria entrar porque eu queria conhecer o mundo, assim. E aí eu falei, gente, é uma chance de eu poder trabalhar num lugar que eu vou conhecer outras culturas, outros países, que era um sonho para mim. E aí entrei, passei, trabalhei 11 anos na Andrade Gutierrez, me formei em engenharia lá, morei em Manaus, trabalhei na África, trabalhei na Europa, trabalhei na Ásia, trabalhei nos Estados Unidos, rodei pra caramba. Me tornei diretora de inovação e excelência, né, que chamava lá. Aprendeu o que era andar de avião. Aprendi o que era andar de avião. Bastante. Até demais, né? Conheci 44 países com Andrade Gutierrez, né? Então, assim, eu pude realmente conhecer o mundo através desse trabalho. Eu lembro que eu fazia uma coisa que era tão nova, eu comecei trabalhando com Lean Construction, que eu não tinha muito cargo, eu era eu lá, assim, não tinha uma carreira para o que eu fazia, que era gestão de Lean Construction, excelência operacional, inovação. E aí, depois de todo aquele escândalo da Lava Jato, o assunto inovação tomou outra proporção de importância, sabe? E aí a gente teve a chance de abrir a primeira aceleradora de Construtex do Brasil, que hoje já virou uma empresa de ventures, está no 6º ciclo de aceleração, né? Existe até hoje, está lá até hoje inteira e tal.
E aí, com o trabalho que eu fiz na Andrade Gutierrez, começou a ficar muito conhecida essa parte de transformação, inovação, etc. Eu fui convidada a ser diretora na Deloitte para programas de inovação e transformação no mercado de infraestrutura, Energy Resources Industries, né? Que é oil and gas, construção, mineração, indústria de capital intensivo em geral. E aí, entrei na Deloitte como diretora, saí da Andrade para ir para a Deloitte, fiquei lá 5 anos e meio. Nesses 5 anos e meio, me tornei sócia equity, me tornei a sócia líder de inovação, que era o CIO, né, daqui. Entrei para o Comitê Global de Estratégia e Inovação da empresa, que também foi um orgulho enorme. Cresci muito. A área começou comigo. Quando eu saí, eram 200 pessoas. Então, eu criei a área do zero e se transformou numa área de 200 pessoas com uma receita bem relevante, super rentável. Quando eu saí, ainda tinham 2 anos já vendidos, assim, de resultado a ser entregue. E agora estou na The Bakery como CEO global. E aí, trabalhando com todos os tipos de clientes, não mais restrita a Energy Resources Industries, mas literalmente de todos os tipos de cliente em qualquer mercado. O que para mim também está sendo demais, assim, poder aprender. E poder ter mais autonomia, né? Na empresa menor, você tem muito mais liberdade de poder desenhar as coisas como você acha que elas deveriam ser. Eu brinco que eu quero errar de erros que eu cometi, sabe? Eu quero tomar a decisão errada e arcar com as consequências da decisão errada que eu tomei. E eu acho que a empresa menor te dá essa possibilidade de você poder aprender com seus erros, né? Enfim, estou super feliz. Nesse meio do caminho, conheci o Cláudio. Alcança a maturidade, exato, muda tudo e junto. Amanhã um negócio diferente, é novo. Exato. E aí, quando eu fui para a sede da Andrade Gutierrez, no Rio, eu fui fazer o meu mestrado, fiz mestrado na Engenharia de Produção, na UFRJ. Fui fazer MBA depois, porque na carreira eu já estava precisando de uns conceitos de estratégia e finanças que na engenharia a gente não tinha, então eu estava meio perdida. Aí fiz meu MBA na Copiad, emendei no doutorado em estratégia de inovação e ventures, e aí terminei o doutorado em março do ano passado, fazendo 1 ano que eu terminei o doutorado, graças a Deus, não recomendo. Brincadeira, recomendo sim. 5 anos para terminar aquilo ali. E aí, sou professora, né? Por causa de toda essa parte de carreira acadêmica, todo mundo que estuda com profundidade academicamente quer dar aula, não tem como. É uma delícia, é transformador, educação muda o mundo, né? Não tem como. Exato. E aí, sou apaixonada. Inovação e educação são as palavras da minha vida, assim. Eu sou completamente apaixonada pelas duas. E é isso. Conheci o Cláudio no doutorado, também foi lucrativo. Isso que eu vou fazer agora. A próxima pergunta não é nem para a Glaucia, é para o Cláudio e para a Manu. Como vocês conseguem a agenda? Eu acho que tem uma coisa muito legal que eu sou casada com meu melhor amigo. Isso é muito bom. Então, a gente consegue agenda porque a gente conversa o dia inteiro, né? A gente se fala o dia inteiro. Tudo que acontece na minha vida, ele sabe. Tudo que acontece na vida dele, eu sei. Porque nós já éramos muito amigos antes da gente namorar. A gente se conheceu no início do doutorado. Aí a gente foi virar potencial namorado no 3º, 4º ano, né? Então, dele. Porque ele é turmas acima da minha. Então, a gente teve aí tempo de construir uma relação que ela não era uma relação de amor. Ela era uma relação de amizade. E que não tinha um interesse a mais do que isso. E aí, quando os astros se alinharam, estávamos nós dois solteiros e tal, a gente falou assim, olha, será que não pode dar bom, né? Mas ele é o meu melhor amigo, sempre foi, o amor da minha vida. E ele me deu uma coisa que eu queria muito, que era ter família, né? Ter família. Perdi minha mãe muito cedo, meu pai faleceu, eu tava com 20 e poucos anos, 21, 22. Então, eu sempre sonhei em ter família. E aí, me deu uma família italiana, barulhenta, sabe? Aquelas bem, né, que te sufoca de amor, assim. E era tudo que eu queria, né? Ter uma família que me acolhesse, me amasse, gostasse de mim do jeito que eu sou e tal. E eu priorizo muito ter tempo com a minha família de qualidade. Então, por mais que eu trabalhe muito, todas as noites eu tô lá com a minha filha e eu paro tudo para brincar com ela, para colocar ela para dormir, para estar do lado dela. Todos os dias eu levo ela na escola, se eu não estiver viajando, obviamente, mas se eu tô em São Paulo, eu vou levar ela para a escola, porque ela é a pessoa mais importante da minha vida. E eu quero muito que ela tenha uma mãe presente. Nunca tive babá noturna, a gente que levantava, porque a gente queria que ela visse a gente. Nada contra quem tem, mas não era para mim. Sempre quis ser uma mãe participativa e presente. Eu não teria filho se não fosse para ser dessa forma, porque era a forma que eu enxergava a maternidade para mim. Por isso que eu não acho que eu vou ter outro, porque não cabe na minha agenda ter outro filho pro nível de dedicação que eu gosto de ter como mãe.
Então tá bom, é Manuela e é isso. E o Simba, que é meu Golden, tá lá também. Eu também tenho. Dá tanto trabalho quanto, né? Nossa, agora ele já tá velhinho, tá mais tranquilinho. Mas é um amor, né? A primeira pergunta era exatamente para falar de jornada de carreira com maternidade, né? Acho que você elencou muito bem aqui esses dois pontos, inclusive, né? É o equilíbrio, que todo mundo fala, é impossível ter esse equilíbrio, mas sim, né? É a questão talvez de você, de alguma forma, organizar a sua agenda, priorizar, né, alguns pontos importantes. A gente sabe que tem momentos que a carreira exige muito, que você vai sempre se dedicar muito. Mas como que você tem feito isso aqui no dia a dia? Eu brinco que eu acho que eu não faço, porque no final eu sempre vou estar devendo em algum lado, não tem como. Mas eu acho que eu sou uma pessoa super ok com o melhor que eu consigo. Isso é uma coisa rara, assim. As pessoas, principalmente as mulheres, né? Nós somos muito ensinadas a exigir de nós mesmas quase o impossível. Você tem que estar bonita, você tem que ser a esposa mais presente do mundo, você tem que ser a mãe mais presente do mundo, você tem que ser a melhor filha do mundo e a melhor executiva. Ao longo da história, a gente foi ganhando responsabilidades, mas a gente não foi tirando coisas do nosso prato. Então, vai ficando um prato impossível, assim, de ser gerenciado. Eu tô super ok com as minhas ausências, porque eu sei que eu vou ter algumas ausências, né? Tem momentos que o pratinho do trabalho vai ficar um pouco menos importante, tem momentos que o pratinho da família vai ficar um pouco menos importante, e a gente vai gerenciando essas ausências e presenças. Mas eu sou bem gentil comigo, eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Mágica não estamos operando ainda. E é isso, se o melhor que eu posso for suficiente, que bom. Se não for, eu vejo como eu conserto, sabe? Mas eu levo de maneira muito leve, eu não tenho essa preocupação de ter que ser perfeita em tudo. Pelo contrário, porque senão eu ia ficar maluca, porque eu não sou mesmo. Mas eu faço no limite da vergonha. Eu falo, a gente tem que fazer o limite da vergonha. O que é o limite da vergonha do que seu filho tem que levar para a escola para não ficar muito feio? É isso aqui? É isso que eu vou fazer. Tem uma coisa que eu posso terceirizar para alguém fazer para mim? Hoje, aniversário da minha filha. Tem que levar lá os cupcakes para a escola. Aí uma amiga minha, você fez? Claro que não. Eu comprei os cupcakes e levei. Isso. Então, assim, e tá tudo bem, é o melhor que eu posso. Tá ótimo, fez lá o aniversário dela, tá tudo certo. Eu acho que é isso, eu não tenho esse problema de tipo, hoje não vai dar para eu participar de tal evento que vai ter de trabalho à noite. Mas semana que vem pode dar. E a gente vai ajustando, né? A vida é tão curta e a gente pode experimentar tanta coisa legal. Por que a gente precisa ser o melhor do mundo em tudo, sabe? Tá super ok viver no limite da vergonha em várias coisas. A minha tese de doutorado, quem quiser procurar, tá no limite da vergonha. É o mínimo que eu precisava entregar para eu passar e terminar aquilo ali, entendeu? O máximo que eu consegui fazer com o tempo disponível que eu tinha. Podia ficar muito melhor se eu tivesse mais tempo. Não tem um clone, é o que deu. Então, Passou. Limite da vergonha. Primeira dica prática da vida, limite da vergonha. Essa eu vou levar pra mim. É maravilhoso o limite da Vou vergonha. levar pra mim, porque assim, eu adoro fazer os Inventcasts, tá? Eu amo fazer isso aqui na realidade, não só porque a gente conhece as mais diversas pessoas aqui dentro, a gente ouve muito sobre, não só sobre o lado profissional, sobre a carreira, sobre o que cada um pratica de gestão, mas principalmente pelo lado pessoal de cada um. E em todos eles, eu tiro alguma lição do que a gente conversou. Minha próxima lição. Limite da vergonha. Limite da vergonha. Qual que é o mínimo que você não vai sentir vergonha de fazer? Passou do limite da vergonha, tá ótimo. E vai. Bom é inimigo do ótimo. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Tá Feito, assim. né? É o melhor do que perfeito. Feito, aí. perfeito. É isso. Queria saber um pouquinho sobre o seu papel de CEO na The Bakery. Queria que você explicasse um pouco mais, porque com essa jornada incrível, acadêmica, profissional, né? Essa bagagem, o que você trouxe de bagagem e o que você tem feito hoje lá? Perfeito. Hoje eu sou responsável pelas nossas operações. A gente tem presença física, né, em Londres, São Paulo e Miami. E a gente tem clientes aí em 22 países diferentes. Basicamente, a estrutura da empresa hoje, as nossas áreas de conhecimento, né, são estratégia de inovação, estratégia em geral também, e enabling, que é a gestão da inovação. A gente tem um pilar de Open Innovation, que vai fazer programas de Startup Engagement, né, de parceria com startups, e programas de aceleração de startups também. A gente tem uma Business Unit de Ventures, que a gente vai estar falando de Corporate Venture Capital e Venture Building. E a gente tem uma de Design, né? E aí design de produto, design de serviço, design, né, em suas mais diversas vertentes. Design gráfico. E
E hoje eu sou responsável pela entrega desses projetos, né? A gente tem hoje somado 120 clientes, sempre grandes corporações, e a gente vai desenvolvendo negócios com esses agentes. Tem empresa, tem cliente, né, que vai ser meu sócio numa nova empresa, tem cliente que eu faço trabalho de consultoria, tem cliente que eu implemento programas, depende muito de qual que é o problema que aquele cliente tem para resolver. E é sempre muito pautado em metodologias de inovação, porque ou está criando novos mercados, ou está aumentando a receita, ou está aumentando o market share, ou está diminuindo o custo, mas são sempre soluções que vão mexer algum desses ponteiros estratégicos para a companhia. Agora, muita coisa de ESG também. Vai mover algum ponteiro que é estratégico para a companhia e a gente ajuda de ponta a ponta, desde qual que vai ser a estratégia, quem que vai ser o mix de soluções de inovação que eu vou fazer, desde pesquisa e desenvolvimento, novos negócios, enfim, até entregar lá o valor no final, né? Implementar tudo isso e entregar valor no final. Então, criação de produtos, de novas linhas de encontrar receita. sócios, encontrar capital, né? Às vezes a empresa tem uma ideia brilhante, mas ela não consegue bancar sozinha. Sim. A gente consegue encontrar capital para fazer ser viável. Pode ser encontrar sócios, outras instituições, sejam corporações, sejam outras instituições que tenham interesse em comum e queiram co-investir para criar aquela solução. É como se fosse uma grande agência de negócios estruturados e estratégia através de inovação, né? Ou empoderada pela inovação. E eu toco esses times, né? Eu toco os times que entregam essas soluções. Então, ajudar a definir. E tem coisas que são maneiríssimas, assim. Futuro da energia a longo prazo para grandes empresas do Brasil, soluções de General AI aplicado a tudo enquanto é coisa que você possa imaginar. Então, assim, é muito divertido. Eu falo que eu tenho muita sorte de trabalhar com uma coisa que eu preciso estudar todos os dias. Porque eu amo estudar, né? Então, é o que eu mais gosto, assim, de fazer na vida. Quer me ver feliz, me dá um livro. Eu amo ler, eu amo estudar. Sempre amei, assim, foi meu companheiro de aventuras a vida inteira. Tiveram diversos momentos na minha vida que eu só tinha livro, né? Não tinha mais nada. Então, eu poder ter que estudar para entregar as coisas, eu poder ter um trabalho que eu precise pensar para fazer, para mim é a maior bênção que você pode ter na vida. Porque se você não precisa pensar, você vai morrer, né? Então, e hoje eu tenho, né? Já tenho alguns anos, né? Já tive outros também. Mas eu trabalho numa área que eu não tenho resposta pronta. Você entende muitos métodos, mas cada problema é um problema. E aí você saber pegar esse repertório inteiro da sua cabeça para resolver aquele problema com outras cabeças muito mais brilhantes, assim, para resolver um problema e ter métodos para facilitar o fluxo dessas ideias, para achar soluções, implementar, ajustar o que tem que ajustar e ver aquilo dando resultado é um negócio que dá dá um preenchimento como ser humano mesmo, muito legal, assim. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. E eu acho que tem tudo a ver com tudo que eu acredito, assim. Então, é muito bom você poder trabalhar com coisas que você fala, cara, eu nasci para fazer isso, sabe? Que você tem aquela certeza, eu tô no lugar certo. Isso é muito... Ai, não sei, eu gosto. É suspeita, né? Mas eu amo. Tem um momento Jabá agora, eu já aviso pro pessoal, quem tiver aí uma super ideia... Gente, quem quiser se conecte a The Bakery, que a The Bakery tá aí, ó. As portas abertas. E não só ideias, né? Pessoas que tenham também essa inquietude de querer transformar o mundo, tornar o mundo mais empreendedor, tornar as empresas mais inovadoras, fazer gestão de fundos de investimento para startups e soluções, enfim. Tem de barba, cabelo, bigode, fazer design de chocolate. E tem vagas, para quem quiser. Tem vagas, não pode é? ir aí no LinkedIn, tem vagas, temos bastante. Graças a Deus está crescendo bastante. E vai crescer ainda mais, é isso aí. Oremos. E aí, Sheila? Eu vou aqui só interrompendo as perguntas que você faz para fazer perguntas das perguntas que não existem. Pode fazer, pode fazer. Mas vamos lá. Como que a The Bakery hoje colabora com as empresas para impulsionar essa inovação toda que vocês fazem, né? E, ao mesmo tempo, como é que vocês fazem esse gerenciamento aí de uma forma eficiente dos riscos envolvidos no processo? Beleza. Tem uma coisa muito legal que a gente tem uma flexibilidade de modelos de contratação muito ampla, assim. Tem empresa que a gente vai fazer trabalhos mais clássicos de time material ou delivery, né? Eu te contrato por projeto, por entrega ou por pessoa alocada. Beleza. Isso não é o que a gente mais gosta de fazer, não é onde a gente quer estar. E tem aqueles que são mais skin in the game, que é o que a gente gosta mais, tanto pelo retorno, quanto pelo comprometimento, compartilhamento do risco, quanto pelo resultado. A gente gosta muito do modelo de sandbox. O que é o modelo de sandbox? A gente tem nas grandes corporações, às vezes, muitas restrições
para fazer a inovação acontecer. Seja restrições culturais, sejam restrições jurídicas, sejam do sistema de compliance, sejam relacionadas à área, né, de riscos em geral e até a área de suprimentos, porque tem políticas às vezes muito rígidas e quando a gente tenta conectar com o ecossistema de inovação, essa conversa não se azeita, né? Porque eu estou falando de startups que querem um tempo muito mais flexível de pagamento, muito mais curto. Eu estou falando de soluções que não vão ter 58 mil garantias para poder entrar ali. Eu estou falando de coisas que eu ainda não sei a priori se vão dar certo ou não. Eu preciso testar. E o testar e experimentar na grande corporação nem sempre é muito bem visto. O que a gente chama de sandbox? A gente tem alguns grandes clientes que a The Bakery é como se fosse o parquinho de diversões onde ele vai testar coisas que ele não pode testar aqui dentro. Então, ele contrata só a The Bakery como entidade, a The Bakery faz os POCs, a The Bakery faz o desenvolvimento das soluções com as startups, a The Bakery acelera, e aquilo que funcionou, a gente pluga na grande corporação. Mas aí eu já tenho muito mais conhecimento do que eu estou lidando, e eu já tenho muito mais controlar com o laboratório, né? O teste em laboratório antes de conectar. A gente tem muita solução de sandbox com clientes grandes, que a gente faz toda essa parte a parte divertida fica ali com a gente. A gente também tem um modelo de venture building, então a gente é sócio de alguns clientes. Eu tenho um grande cliente na área de beleza, que a gente está co-desenvolvendo uma solução para gestão de salões de beleza. Eles têm muitos produtos distribuídos e tal. E a gente é sócio, né? A gente entra com mão de obra, a gente entra com empreendedores, eles entram com estratégia, a gente entra com estratégia também, a gente entra com o desenvolvimento do software. E nós somos sócios, então ele não me paga, eu recebo o dividendo daquele negócio, rachado com ele, porque eu tenho equity como pagamento naquela solução. Eu tenho MSAs, né, Master Service Agreements, que eu posso fazer ordens de serviços separadas. Eu tenho, às vezes, FII de sucesso, a depender, né, programas de fomento, a gente recebe no FII de sucesso. Eu te ajudo a ter benefício em relação à inovação, acho linhas incentiváveis, quando você receber, você me paga a minha parte, então você não tem risco financeiro nenhum. E diversas outras coisas, né, a gente às vezes já aconteceu, a gente tem um cliente muito grande na área de mineração, muito grande na área de energia, a gente fez a estratégia de inovação dos dois. A gente viu que tinham estratégias em comum e que um complementava o outro. A gente juntou os dois, sentou e falou, então, vocês precisam fazer juntos, porque para o país é melhor vocês fazerem juntos. Que legal. Vocês têm muito mais força juntos. E eles estão fazendo juntos agora. Legal. Então, poder, desde tentar entender quais são os projetos de desenvolvimento de energia que precisam sair no país, porque senão o país para. Então, assim, são coisas muito legais, sabe? Muito relevantes, assim, e que estão sempre sendo desenvolvidas para tornar o mundo um lugar que gera mais valor, gera mais acesso, muitas coisas que, como causa, assim, eu acredito muito também. Então, eu acho que, em resumo, né, é isso que a gente faz. E esses modelos contratuais bem flexíveis têm nos ajudado a estar numa posição que a gente sai da concorrência de consultorias, por exemplo. Você não vai encontrar uma grande consultoria que esteja disposta a ficar sendo sua sócia e de compartilhar o risco contigo e ter sucesso lá no dividendo. Você não vai encontrar uma consultoria tradicional falando, não, eu implemento junto contigo e você me dá no FII de sucesso. Ou deixa eu fazer um sandbox aqui, ou testar soluções e botar... Por isso que eu brinco da padaria de pôr a mão na massa, né? Você não faz só a estratégia, mas você faz a massa mesmo. O padeiro não só cria a receita, ele implementa a receita dele e faz o pão, né? Então, isso eu acho muito legal, essa flexibilidade que acaba gerando pra gente um movimento, um contramovimento do mercado. Você vê o mercado de consultorias tradicionais reduzindo, a gente está vendo um monte de layoffs em todas as grandes consultorias, sejam estratégicas, sejam Big Four, sejam tecnológicas, todas estão tendo layoff. E a gente consegue estar num lugar que ele é diferente. A gente cresceu, a gente mais que dobrou ano retrasado, a gente cresceu 40% ano passado, a gente está dobrando esse ano de novo. Então, a gente está crescendo num ritmo super acelerado, porque o que a gente vende não é uma consultoria, né? Tanto que o nosso slogan é, o mundo não precisa de mais uma consultoria. Então, a gente não quer ser mais uma consultoria, já tem consultoria suficiente. A gente quer fazer outra coisa. A gente é uma grande agência de negócios estruturados, no fundo, né? Eu acho. Se eu fosse descrever, porque é difícil de descrever, mas a gente é um bando de resolvedores de problema. É isso. De pessoas que têm background, que têm track record, que têm conteúdo técnico, que tem relacionamentos importantes e que conseguem atrair ideias boas, empreendedores, capital, grandes empresas e fazer inovação, né? Criar mercado, reduzir custo, gerar produtividade,
aumentar a receita, desenvolver produto, tudo que faz uma empresa atingir a estratégia dela, né? No fundo é isso. E o que você vê como tendências para esse mercado de inovação? Olha, eu acho que tem uma parte de tendência tecnológica que a gente precisa falar. É impossível não falar de AI hoje. Eu acho que não tem como. É uma tecnologia que já está impactando tudo que a gente vive, tudo que a gente faz e que vai impactar cada vez mais. Então, não existe a gente falar assim, eu não vou fazer nada a respeito. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Senão vai fazer com você, né? Então, eu acho que a gente tem que falar muito disso. Eu acho que num mundo em que grande parte do que a gente chama hoje de trabalho não vai ser mais o trabalho, a gente precisa entender qual que é o nosso valor, sabe? E eu penso muito sobre isso. O que é o valor que o ser humano vai ter nesse futuro? É o trabalho, talvez, dessa parte dos relacionamentos, da conexão, do colocar a mão na massa para entregar aquilo que tem o conhecimento ali. O AI não vai botar debaixo do braço a pastinha e vender para você, né? Pelo menos não numa maneira mais tradicional da venda acontecer. O AI não vai criar um relacionamento humano com seus clientes e com as pessoas como você vai criar. Então, existem coisas que são inerentemente humanas que eu acho que elas sempre vão ter valor, cada vez mais. O AI não vai ter inteligência emocional, ele não é treinado para lidar com conflitos humanos que às vezes não tem lógica nenhuma. O AI parte da pressuposto que existe uma mínima lógica no que a gente está fazendo. A gente não... Eu amo, só um parênteses. Eu amo uma vez que o Marcel Taz, ele entrevistou o Marco Luque, e que ele falou, Marco Luque, você tem medo do AI te substituir? Aí ele falou assim, eu não. Por quê? Aí ele falou, porque o AI tem lógica, eu não. Ele nunca vai conseguir ser como eu não tenho lógica nenhuma, né? E é um pouco isso, assim, eu acredito que tecnologia é ferramenta, ela não é fim, né? Ela está a serviço de cumprir alguma coisa, mas a gente precisa parar de lutar com a máquina naquilo que a máquina é melhor do que a gente. Aceita que dói menos, né? E começar a trabalhar naquilo que a gente é melhor do que a máquina, ou naquilo que a gente pode potencializar tendo a máquina com a gente, sabe? E isso eu tenho visto muito na aplicação prática. A gente já tem utilizado o AI para coisas desde produtividade simples a antes. Você ia fazer entrevistas para estratégia. Cada pessoa que você ia entrevistar, cada stakeholder numa corporação que você entrevistava lá por 1 hora, para você transcrever com qualidade aquelas entrevistas, você ia levar 4 horas. Hoje a gente já grava, classifica tudo isso em 30 minutos, né? Você gravou ali e já está pronto. Acabou de entrevistar, está pronto. Análise de dados, né? A gente faz muitas nuvens de fluxo de capitais para venture capital, a gente faz muitas nuvens de conhecimento na hora que a gente está buscando oportunidade de desenvolvimento de produto. Isso hoje a gente junta AI com Big Data, você consegue mapear, né? Mapa de patentes, mapa de pesquisa científica, enfim. Também dá para fazer muita coisa. Isso usando no que a gente já faz. Fora todos os mercados que você abre de coisas que não existem ainda. Então, AI é um capítulo à parte. Além do AI, eu acho que toda essa parte de como eu reduzo o risco para o corporativo inovar é muito importante, porque no final, o líder corporativo ele é muito solitário, né? Ele tem ali 1 milhão de amarras no pescoço, um monte de chicote em cima, e nem sempre estratégias bem definidas de para onde seguir, nem sempre os riscos bem avaliados, e muitas das vezes não tem parceiros ou sócios estratégicos que podem dar a mão ali para seguir junto, sabe? Sem dúvida. Isso eu acho que é uma coisa que tem muito espaço para crescer. Quando a gente fala de serviços profissionais, né, empresas que são B2B por natureza, eu acho que quanto mais a gente consegue diminuir a dor do C-level, diminuir a dor do tomador de decisão, quanto mais a gente melhora a vida dessa pessoa, mais essa pessoa vai querer estar do seu lado, né? Você não é mais um problema ou mais um trabalho para essa pessoa fazer. Você é solução, você quer ajudar a resolver. E você tem o interesse estratégico dessa pessoa como seu interesse estratégico também. Eu acho que sempre que a gente desenvolve soluções que elas não têm interesses conflitantes, porque acontece muito, né? A gente vê soluções de serviços profissionais que o interesse conflita com o interesse do tomador de decisão. Elas têm mais chance de prosperar, porque está todo mundo caminhando para a mesma direção. E é nisso que a gente tem apostado, sabe? Em como que a gente vira o one-stop shop para esse tomador de decisão resolver os seus problemas. E achar sócios, achar investidores, achar parceiros, achar mão de obra, achar o seu CIO quase as a service se tiver que plugar ali. A gente fala partner of choice mesmo, né? O parceiro de escolha para fazer as coisas junto, como sócio mesmo. E tem funcionado bem. Eu genuinamente acredito que
o futuro dos serviços de consultoria está muito mais nessa linha de você ser mais sócio, mais parceiro dos seus clientes e menos em eu te vender conhecimento. Até porque conhecimento hoje é quase commodity, com o General AI mais ainda, mais né? ainda. Alguém para te dar um PPT para te falar o que você deveria estar fazendo não é necessário. Você já sabe 58 coisas que você deveria estar fazendo. Você precisa de ajuda para fazer. Né? Você precisa de alguém que vai sentar ali e vai fazer também. E que vai ter risco junto. E que se der ruim, dá ruim para todo mundo. Se der bom, dá bom para todo mundo. Isso não é tão fácil de achar, assim. E é muito legal de fazer, então... E é por isso que vocês estão se destacando, né? Ai, tomara, estamos. Até agora tá indo bem. Eu vou fazer a próxima pergunta, porque a última de praxe é da Aline, quando ela participa dos nossos podcasts, tá? Tá joia. Vamos lá. Lá nos bastidores a gente já conversou um pouquinho, né, sobre, no caso de vocês terem uma liderança aí mais do que 50%, né, formada por mulheres. Como é que você vê hoje esse desenvolvimento da liderança feminina? Eu acredito pergunta para o especial das mulheres. Então, eu gosto muito de ter mulheres no time, eu prefiro. Porque existem características em relação ao trabalho que eu acho, né, tudo tem prós e contras, obviamente, mas que eu, pessoalmente, me adapto muito bem. Eu trabalho muito bem com mulheres, eu gosto de trabalhar com mulheres. Tenho um mindset que eu entendo, tenho um foco que é muito parecido, eu gosto bastante. Eu vejo nas mulheres muito engajamento, uma entrega de muita qualidade, mas ainda falta muita confiança, autoconfiança principalmente. Nós fomos criadas para sermos conciliadoras, né? A gente aprende desde pequeno que a gente tem que ser conciliadora. E na grande maioria das vezes é impressionante. Se você vira para um profissional homem e você fala, eu tenho essa oportunidade aqui e tal, o que você acha? Ele pode ter metade dos requisitos. Ele fala, tô pronto, vou arrasar, tô ótimo. Ou nem ter. Sem dúvida. Ou nem ter, tá pleno. E se você fala a mesma coisa para uma profissional mulher, por mais competente que você a veja, ela fala, mas você acha que eu dou conta? Você acha que... Mas esse ponto adendo D aqui eu não tenho, né? Que eu preciso vingar tudo para eu me candidatar. Né? Então, isso eu vejo como uma coisa que nos prejudica. Nós somos, via de regra, menos ousadas a se jogar. Tem exceções, né? Eu particularmente me jogo pra caramba. Mas, na grande maioria das vezes, quando eu olho para os profissionais dos times que eu já trabalhei, eu vejo um pouco desse receio de decepcionar. Então, assim, eu tenho um receio de dar o passo, não conseguir e eu decepcionar quem está me dando aquela oportunidade, né? E eu não conseguir entregar aquilo. Outra coisa também é a voz. Nós fomos, muitas vezes, ensinadas a não contestar, a não colocar a nossa opinião de maneira mais incisiva, a tentar construir de uma maneira mais, né, mais delicada, praticamente. E quantas vezes eu vejo mulheres que eu sei que tenho que falar, que estão na mesa e que dão um passo para trás e não falam, porque, a situação aqui, depois eu chamo ali no canto e eu falo ali, porque não querem se expor, não querem, de alguma maneira, né, se abrir. Isso também prejudica, porque aí no coletivo passa uma percepção que aquela pessoa ou não tinha opinião, ou a gente perde chance de demonstrar o que a gente sabe, porque a gente muitas vezes fica calada. Então isso também é uma coisa que, em geral, eu incentivo muito. Fala, fala, eu mando mensagem, fala, né? Fala o que você falou na reunião de antes, mesmo, fala, né? Às vezes você faz uma reunião de preparação, chega na hora, é a hora de falar, a pessoa caladinha, eu fico, fala, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que várias coisas que socialmente foram sendo construídas no nosso inconsciente, quando você cruza isso com um mercado de trabalho que foi construído e dominado por homens durante toda a sua história, que agora está começando ali uma jornada de transformação, nos prejudica. Nós aprendemos a ter comportamentos que eles são, às vezes, contrários àqueles esperados, né? Porque aqui é pautado num homem, aqui é muito pautado, então é duplamente, né? E isso atrapalha. Então, eu sempre falo, pelo menos para as minhas mentoradas, eu falo muito isso. É melhor a gente se arrepender do que a gente faz. Isso é uma das regras que eu tenho na minha vida. Eu prefiro 1000 vezes me arrepender do que eu faço do que me arrepender de não ter feito. Fala. Expõe o que você pensa. Você vai estar embasada, você vai ter lá os seus dados. Tudo bem se você falar uma coisa errada ou outra, eventualmente você vai aprender. Ninguém fala certo o tempo inteiro, ninguém tem opinião certa o tempo inteiro. Mas se colocar para a mesa, sabe? Se colocar, estar presente, se expor, é importante, né? E às vezes as mulheres se expõem menos, assim, elas são mais comedidas, mais quietas e
tendem a não abraçar as oportunidades sem se sentirem totalmente preparadas. Isso eu percebo, no geral, bastante. Eu acho que já tem mudado muito também, assim. Tem muitas... A nova geração é muito mais participativa, tem voz muito mais ativa do que a minha geração teve. E uma ousadia muito Uma ousadia maior. muito maior, nesse quesito entre homens e mulheres, Uhum. né? Eu já vejo que a diferença é bem menor quando eu olho ali para a geração que são os estagiários Uhum, agora e uhum. tal. Cara, estão nem aí, falam mesmo e tal. Eu fico morrendo de orgulho, né? E isso é muito bom, porque a gente precisa, né, de ter liberdade. Até para ter a liberdade, para que aquelas mulheres que genuinamente são mais quietas possam ser quietas, né? Porque existem pessoas que são genuinamente mais quietas Uhum. mesmo, não preciso forçar essa pessoa a falar também. Mas o ponto é, como a gente consegue criar um ambiente em que seja valorizado você ser autenticamente quem você é. Não é fácil. No mercado de trabalho, menos ainda. Em posições de liderança, menos ainda. Né? Existe ali um playbook do que o líder tem que fazer e tal. E para a mulher, nem sempre aquilo gera no receptor a mesma percepção que geraria um homem. Tem um livro que chama Lean In, em português é Faça Acontecer. As nossas traduções são ótimas. Que ela fala de um estudo de Harvard que eles pegaram o mesmo currículo e deram para 2 turmas do MBA analisarem quem seria a pessoa por trás daquele currículo. Numa sala falavam que chamava João, na outra sala que chamava Maria. A sala que analisou como João, o feedback era: é um profissional ambicioso, que sabe o que quer, seria maravilhoso trabalhar para ele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a sala que analisou como Maria, a mesma carreira. Uhum. Falou, provavelmente tem problema de relacionamento na vida pessoal. A mesma figura e o mesmo sucesso, se é um homem tendo, se é uma mulher tendo, são completamente diferentes a análise da sociedade. Se a mulher ela é mais objetiva, mais dura e tal, se ela se masculinizou um pouco para crescer, ela é vista como mal amada. Uhum, Né? Ela pode ser exatamente. bem-sucedida, mas ela é mal amada. Se ela, por outro lado, é muito conciliadora, ninguém dá as oportunidades para ela também. Então, a gente sempre vive naquele limbo. Você não pode ser fofinha demais, mas você não pode ser dura demais. Você não pode ser formal demais, mas você não pode ser informal demais. Você sempre tem que estar ali no meio do caminho que não incomoda ninguém. É difícil, é exaustivo, né? É muito mais fácil quando você é um homem dentro desse caminho, porque já existe ali mais claro o que é super ok para um homem fazer. Para a gente, todos os extremos são ruins. A gente fica ali sempre pisando em ovos, né? E o meio termo te deixa como sem opinião você formada. fica ali, blasé, né? Isso, tudo tá ruim, em resumo. Tá maravilhoso. Glaucia, assim, você é uma mulher nitidamente inspiradora, né? E quais são os conselhos que você daria para uma liderança feminina? Alguém que está indo para um caminho de uma liderança. Baseado nesse tempo todo que você tem de experiência, diversos níveis na sua carreira. Eu acho que o primeiro conselho que eu dou é se conheça, né? Por quê? Sucesso é uma coisa extremamente pessoal. E a gente é ensinado a acreditar no sucesso que os outros definiram como sucesso pra gente. Se você não se conhece, o que acontece? Você trabalha a vida inteira correndo atrás desses sucessos que te ensinaram que te faria feliz. Você chega lá e você não tá feliz. Você fala, mas eu cheguei no cargo que me falaram que eu ia estar feliz, eu não tô feliz. Mas eu consegui o relacionamento que me falaram que eu ia estar feliz, eu não tô feliz. Eu tive o filho que me falaram que quando eu tivesse eu ia estar feliz, você não tá feliz. Porque você foi fazendo um checklist de vida que definiram para você, sem parar para pensar se aquilo ali para você é um item do seu checklist ou não. E você só consegue definir o que é sucesso autenticamente para você se você se conhece. Então, tentar parar esse barulho da sociedade na nossa cabeça, seja da família, seja da religião, seja dos amigos, seja de quem for, para falar quem sou eu, na essência, assim, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu gostaria. E começar, e eu vou para o segundo passo, que é definir esse seu eu do futuro, né? Quando eu chegar onde eu quero chegar, seja o que for, seja ser mãe full-time, seja ser uma executiva, seja conciliar carreira e casamento, seja estudar, em qualquer área que for, e aí quebrando essas limitações que colocam na cabeça da gente, né? Eu lembro, só um parêntese, quando eu fui fazer o doutorado, terminei o MBA, fui fazer o doutorado, na minha formatura do MBA, o meu orientador estava com uma aluna que estava formando no doutorado. E ele falou assim, a Glaucia entrou no doutorado agora, toda feliz que tinha passado no doutorado. Aí essa menina virou para mim e falou assim, essa mulher virou para mim e falou assim, mas você vai largar o trabalho, né?
Eu falei, não, eu tô pensando em fazer junto. Ela, é impossível fazer doutorado trabalhando. E eu fiz. Então, assim, não é impossível. Se alguém fez, não fui só eu. Meu marido também fez trabalhando. Então, assim, não é impossível. E eu acho que é difícil também, porque às vezes quando você tem ambições, você se sente meio errada, né? Se você fosse autoconhecer e você falar assim, não, eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, eu quero ser acadêmica, eu quero ser executiva. Você mesmo já corta e fala, impossível. Não se pode, sabe? Não coloca essas barreiras, porque elas são suas. Elas são na sua cabeça. Não existe essa barreira de verdade. Ok, definiu o que é sucesso para você. Definiu, né, quem você gostaria de ser. Começa a traçar planos para chegar lá. Ah, eu quero fazer um doutorado? Beleza, você vai ter que fazer mestrado primeiro. Ah, fazer mestrado? O que você tem que ter para passar no mestrado? Quais são esses mestrados? Começar a estudar. Ah, eu quero ter uma carreira executiva. Tudo bem, que carreira? Em que tipo de empresa? Quais são os valores que são negociáveis para você e quais são inegociáveis? Achou uma empresa que tem um fit cultural contigo? Como que é a linha de carreira nessa empresa? O que você precisa de indicadores objetivos para chegar no próximo passo? O que você precisa de relacionamento também para chegar nos seus próximos passos? Construir um networking de qualidade, né? Quem são as pessoas que eu deveria conhecer, que eu deveria me relacionar? Quem são pessoas que podem me ensinar coisas que eu preciso aprender para essa versão minha futura que eu gostaria de ter? Né? Ser intencional nessas coisas, né? Às vezes as pessoas falam, networking é fluido, mas ele também é intencional. Total. Porque se você tem que aprender coisas e essas pessoas são referências nessas coisas, só de você conviver com essas pessoas, você vai estar aprendendo e você vai estar exposto às oportunidades, sabe? Isso é super importante também. Definiu quem você quer ser, criou estratégias para isso. Seja disciplinada. Porque o que importa a longo prazo não é os saltos que você dá, é a disciplina de fazer o pouquinho que você tem que fazer todo dia bem feito. É para estudar todo dia? É para estudar todo dia. É para acordar cedo todo dia? É para acordar cedo todo dia. É para ir para academia? É para ir para academia. Sabe, tipo, não pensa, só vai. Faz o que você tem que fazer todo dia com consistência, focado no objetivo que você tem que fazer. Às vezes as pessoas falam comigo, nossa, seu dia tem 24 horas, que você faz tanta coisa. Eu falo, tem, só que eu não fico perdendo tempo. Né? Eu faço o que eu tenho que fazer. É para fazer isso? É para fazer isso? É para fazer essa reunião? É para fazer essa reunião? É para ir em tal lugar? É para ir em tal lugar. Para de gastar energia reclamando, vai fazer o que você tem que fazer, né? Que o pouquinho feito todo dia, ele vira um tantão no final, né? Se você lê todo dia um pouquinho, no final do ano você lê um monte de livros. Se você come bem em algumas refeições, hoje não é um bom exemplo, porque eu almocei super mal, se você come bem em várias refeições, você vai ter uma vida mais saudável, porque o que importa não são grandes eventos, o que importa é a consistência de fazer pequenas coisas todos os dias com disciplina. A disciplina é muito mais importante que a motivação. A gente super valoriza a motivação, mas a motivação tem dia que você tem dia que você não tem. A disciplina é você fazer sem motivação. Só faz, né? Então, acho que essa é a terceira dica. E eu acho que a quarta dica é, tá tudo bem, às vezes, as coisas darem errado. Elas dão errado. Antes eu tava contando para vocês que quando eu me candidatei a Singular, eu não passei, né? Depois que eu fui passar. É normal. Você vai errar, você vai aprender, você vai tentar de novo, você vai melhorar o que você tem que melhorar. A vida não é feita só de acerto, não. A gente erra pra caramba. A gente aprende errando, né? O ser humano é empírico. Ninguém nasceu sabendo andar. Você levantava e caía, levantava e caía. Até que uma hora você andou. E aí, depois que a gente vira adulto, parece que é feio errar. Você tá errando, você tá testando coisa nova. Você tá tentando coisa nova. Que bom, né? Pode morrer o dia que você não errar mais nada. Faz parte da nossa experiência humana errar. E a gente se martiriza num nível como se errar fosse o fim do mundo. Às vezes ninguém tá reparando, eu falo muito isso, eu falo, gente, a vida fica tão mais fácil quando a gente se dá a devida desimportância, porque as coisas não são sobre a gente. A gente tá numa reunião, você fala uma coisa errada, você fica ali se martirizando, pensando naquilo, ninguém tá nem lembrando que você falou alguma coisa errada. Assim como você não lembra quando alguém fala. As pessoas te dão tanta importância quanto você dá para as outras pessoas, muito pouca. Em geral, tá todo mundo self-centrado, né, tentando se melhorar e preocupado demais consigo mesmo. A gente não tá tão preocupado assim com todo mundo, né? E eu acho que isso ajuda muito, porque na hora que você entende que errar faz parte, fica mais leve, né? Eu lembro que eu nunca tive dinheiro para pagar aula de inglês, obviamente, contei a história da minha vida. E inglês era uma barreira enorme para mim, porque eu aprendi vendo Friends, ouvindo música, estudando sozinha e tal. E eu comecei a trabalhar e comecei a ter que falar inglês, né? E aí eu lembro que nas primeiras reuniões eu olhava assim pro lado e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo isso aqui que eu tô fazendo aqui.
E aí eu vesti um personagem, eu encarei ali como se eu fosse a pessoa que estudou inglês a vida inteira, eu encarnava aquilo ali de um jeito. E falava, e errava na cara de pau. Comecei a trabalhar fora, ia, falava, errava e tal. Comecei a fazer palestras em inglês, comecei a dar aula em inglês. No MBA da Fundação Dom Cabral, dou aula em inglês para nativos americanos até hoje. E aí eu lembro que uma vez, né, eu ainda achava que meu inglês estava horrível, já tinha anos. Eu ganhei um prêmio nos Estados Unidos dando palestra em inglês, de uma das melhores palestras do evento, a única gringa, a única não nativa em inglês. Né? Aula na Fundação Dom Cabral, sempre alunos nativos. E tudo bem, e fluiu, e foi, né? Hoje eu toco operação global. Mas eu fingi tanto, né? O fake it until you make it. Eu fingi tanto que eu sabia o que eu estava fazendo, que de repente eu soube, né? Quando eu vi, olha, não é que eu sou fluente em inglês. E foi isso, né? Foi de cara de pau. Eu sempre brinco, eu falo isso muito com minhas mentoradas também. Eu falo, gente, a cara de pau te ajuda tanto. É verdade, assim, você não ter vergonha de passar vergonha é uma bênção, porque se você tem medo de passar vergonha, você não faz. Você não se joga, você não começa a fazer as coisas, né? Tem gente que fala, ai, eu tenho vergonha de pegar o celular e ficar fazendo stories e falar as coisas. Cara, só vai, se joga, vai ficar ruim no início mesmo, todo mundo começou ruim, depois melhora. E se não melhorar também, ninguém vai te bater, não. O máximo vão não gostar, entendeu? Tá tudo certo. Ninguém vai na sua casa te bater porque tá ruim seu stories. Não quer ver, não olha, No né? máximo não vai olhar, tá tudo bem, sabe? A gente dá uma... É o que eu falei, se dá a devida desimportância, que as coisas ficam muito mais simples e fica com menos medo de passar ridículo, que vai de novo no limite da vergonha. Qual que é mais vergonha que você consegue passar sem morrer ali? Tá ótimo. Então eu acredito muito nisso. E grande parte das coisas que eu mais me orgulho de fazer hoje, no início eu era super horrível fazendo. Eu olho as minhas primeiras propostas técnicas que eu mandava para cliente, eu olho hoje, eu tenho vergonha do que eu mandava. Primeiras reuniões que eu fiz em inglês, eu tenho vergonha. Primeira apresentação, eu tremia. Vai fluindo, né? Ninguém nasce expert em nada, todo mundo começou. Então só começa, vai fazendo um pouquinho cada dia. De repente você fica bom, né? Você só fica bom fazendo em repetição. Todo mundo é assim. Ninguém nasce suprassumo das coisas, né? Tirando alguns talentos hiper específicos, a grande maioria das pessoas aprendem fazendo. Você vai fazendo ruim, mais ou menos, de repente você fica bom. E melhor do que quem não tá fazendo nada, é só reclamando e falando mal dos outros, entendeu? Eu falo, eu prefiro que reclamem da minha voz do que ninguém saber quem eu sou. Prefiro. Eu acho que nisso aqui ela não mandou bem. Que ótimo, você sabe o que eu faço. Entendeu? Tá ótimo. É melhor do que ser um anônimo que não consegue causar impacto, que não consegue, ou pior, ser um frustrado. Seguir o checklist que alguém definiu para ele e nunca conseguiu construir o que é genuinamente seu. Tem coisa que o mundo inteiro adoraria ter, mas não é para você. Tá tudo bem. Você fala, para mim, não. É uma coisa muito boa para outros, mas para mim é isso aqui. E quanto mais você se conhece, quanto mais autênticas essas decisões são, menos elas doem. Porque você falar não é muito difícil para coisas boas. E você só vai falar não para coisas boas, para conseguir coisas que são melhores para você, se você tiver essa clareza do que é para você e do que não é. Senão você vai viver remoendo. Eu abri mão daquela coisa e tal. Enfim, já divaguei, né? Mas mas é muito vai bom. Vivendo ontem, né? Como que... Aí é até para finalizar, porque senão desse papo vai até longe. Infinito, eu falo demais, gente. Não, mas a gente adora, sim, porque a gente fica horas e horas. Pouco também, entendeu? Pra gente não interromper já é difícil. Como é que você se vê olhando para você mesma? E vendo tudo que você realizou, tudo que você conquistou, tudo que você passou, sabe? Que você foi, caiu e levantou, né? Assim, como que você se olha nessa sua realização pessoal, profissional? Cara, é muito doido isso, porque eu juro por Deus, na minha cabeça, eu sempre soube que ia dar certo. É muito doido isso, né? Na minha cabeça, eu lembro que eu fui criada, como eu falei, num bairro de periferia. A gente não tinha reboco, a casa era toda quebrada, né? E eu tinha uma caixa de papelão de mesinha de cabeceira. E eu colocava um pano para esconder, assim, porque eu tinha um pouco de vergonha. E eu lembro que eu olhava no meu quarto, assim, e eu não tinha guarda-roupa, enfim, essa situação. E eu sabia que era temporário, muito doido, né? Na minha cabeça, sempre foi muito claro que eu era um sucesso, eu só não tinha brilhado ainda. Mas na minha cabeça, sempre eu soube que ia dar certo. Nunca passou na minha cabeça que eu poderia dar errado. Muito doido, né? Desde sempre, assim. Eu sempre soube que ia dar certo. Vou ter percalços no caminho, vão ter coisas que vão dar errado. Sempre tive um monte de problema, não tô romantizando, não. Mas eu sempre soube que no final ia dar certo. Podia ser por um caminho, por outro, vai ajustando e tal. Mas eu falo, gente, se algum ser humano conseguir, eu também consigo, sabe? Se eu quiser,
que essas pessoas têm de diferente de mim? Eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu tenho um cérebro também. Eu também como, tenho um cérebro também normal. O que eu tenho de diferente, sabe? Eu não tenho. Então, se algum ser humano conseguiu, eu consigo também, ué. O que essa pessoa tem de tão especial? Não tem, todo mundo é igual. Então, na minha cabeça, sempre foi uma questão de foco, esforço, disciplina. E mesmo que você ache percalço no caminho, se você continuar persistente, vai chegar lá. Se alguém chegou, eu chego também. Então, na minha cabeça, nunca foi uma questão. O que eu acho muito maluco, porque eu tenho amigos, vários, assim, que nasceram com todas as oportunidades da vida. E que eles duvidam tanto de si, que eu falo assim, cara, mas olha tudo que você tem. Não é possível que você acha que vai dar errado. A probabilidade de dar certo é muito maior do que a minha era de dar certo. E você acha que vai dar errado como? É que as oportunidades, a mesma oportunidade não é visto por várias pessoas da mesma forma, né? Exato. E por isso que eu acredito muito. Não só aquelas, como é que é, coach do segredo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu genuinamente acredito que aquilo que você emana se atrai. Sim. Então, se você é uma pessoa que você vê a vida como oportunidade, mesmo que você tenha problemas, no final, até o problema vira uma oportunidade. Se você é uma pessoa que seu mindset é de problema, não importa quantas oportunidades você tem, você só vê problema. Sabe que a pessoa reclama de tudo? Eu tenho horror a quem reclama de tudo. Porque eu falo, cara, não é possível. E o que você vai fazer pra sair disso aí? Você vai fazer nada? Vai ficar aí, ó, céus à vida e acabou? Sabe? Levanta-se na árvore, anda, faz alguma coisa. Faz acontecer faz também. alguma coisa, sabe? Se lamentar não vai resolver o problema. Então, eu acho que eu sempre tive muito isso. Eu sempre fui, desde criança. A escola não terminava o livro, eu terminava sozinha. Eu estudava o resto que faltava do livro. Eu sempre fui muito focada, muito determinada. Ainda sou. Hoje um pouco menos, depois que você vira mãe, você foi cansada, né? Eu tô um pouco cansada. Tô com muito sono acumulado. E a energia vai diminuindo também, que você vai envelhecendo, né? Vai dando uma baixada. Mas eu nunca achei que ia dar errado. Eu fiz faculdade achando, isso aqui é a oportunidade da minha vida. Eu fiz Cefet achando, isso aqui é a oportunidade da minha vida. Quando eu formei na faculdade, eu consegui meu primeiro emprego, é a oportunidade da minha vida. Eu sempre acreditei que não é agora, eu não posso perder essa chance, né? Eu lembro que quando meu pai adoeceu, eu pensei, agora, principalmente depois que meu pai faleceu, eu falei, gente, agora se der problema, eu viro mendiga, não tem pra onde voltar. Eu não tenho mais pai nem mãe, não posso perder o emprego, né? Eu viro mendiga, não tem pra onde ir. Então, eu foquei num nível... Gente, o que eu engoli de sapo, você podia me dar uma sapaiada inteira, eu engolia todos, porque eu não podia perder o emprego. Era assim, eu vou morar debaixo da ponte, não tem como. Então, eu focava assim, tá tudo bem, quer bater, bate, tudo certo, bora. Porque eu tava muito focada eu preciso sobreviver, né? E depois foi muita terapia para eu largar o modo de sobrevivência, porque depois que eu já tinha um patrimônio, que eu já tinha uma estabilidade financeira, que eu já tinha uma vida que eu não ia passar fome mais, né? Não ia virar mendiga mais, eu continuava com aquele modo de sobrevivência ligado, porque aquilo tava ali, ó, né? Até que com muita terapia eu entendi que não precisava mais daquela sede ao pote tão grande, tava tudo bem. Mas que era um mecanismo de reação. Mas, enfim, eu falaria pra mim, olha, deu certo, que bom, né? Mas eu já acreditava que ia dar, cara. Eu sempre achei que ia dar. Eu ainda acho. Eu sou muito... Tem muita coisa boa ainda por vir, né? Eu acho. Meu marido fala que eu sou positiva tóxica, né? Tudo pra mim tá lindo e tá ótimo. E não, vai dar ruim aqui, mas nós vamos achar outra coisa. Vamos focar no bom. Eu sou muito, assim. Eu acho que tudo acontece por uma razão. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas se você foca no que você pode fazer, você acha outro caminho. O mundo tem infinitas possibilidades, então sempre vai ter um caminho. Sempre, não importa o seu problema, sempre tem um caminho. E tudo passa, o bom vai passar também. Você tá felizão agora, vai passar. O ruim vai passar também. Então não foca demais no que tá acontecendo, seja bom, seja ruim. Faz a sua parte. E aí, no final, tudo vai se ajeitando, né? Eu acredito muito nisso mesmo, assim. Que bom, né? Isso. Porque a gente também a gente Tanta coisa aí que você falou faz parte do nosso dia a dia, sabe? A gente tinha que ter se conhecido antes. Né? Tem tanta coisa que... acho que você tem uma história linda, sabe? De superação em todos os sentidos. Eu acho que serve como uma inspiração muito grande para todo mundo, gente. Né? Assim, a gente também veio de uma origem também muito, muito simples e tudo mais. E tudo foi na conquista mesmo, na luta, nessa perseverança que você está mencionando, na raça, e muito não. E a gente... Humilhação atrás de humilhação. E a gente vê isso sendo um comportamento repetitivo e positivo nas histórias de sucesso que a gente tem conversado. Sim. Né? Todos têm a mesma coisa, é superação, é não, e a gente vai, a gente consegue, né? Nas lideranças femininas que a gente acabou entrevistando,
basicamente todas falando a mesma coisa. Isso é Eu muito brinco bom. com os meninos, eu falo, ninguém ganha do pobre esforçado. Não gente. ganha. Ninguém. Não ganha. A gente costuma chamar de pobre louco mesmo, né? Ninguém O ganha. pobre esforçado ninguém ganha, porque ali, ó, o foco é infinito, não tem como. É, porque a chance, assim, é essa e vai dar certo. É essa, a minha chance é essa, então bora. É. Não tem plano B, né? É isso. Ai, que bom. Poxa, Glaucia, assim, Já atrasei, né? obrigada. Não, por mim ficava até mais tempo Também. aqui, porque... Para de gravar, a gente continua. Obrigada Obrigada por a você vocês. participar, por você inspirar tantas pessoas. Pode mandar um beijo pra Manu. Aniversário da Manu, de 3 anos. É hoje mesmo? É Eu pensei que fosse só um exemplo. Menina, eu tô aqui. Parabéns, Eu vou chegar parabéns. em casa, eu vou ainda, ó, botar bolinho e tal. Eu pensei que fosse um exemplo que você Não, tava não, dando. hoje é aniversário dela. Então, 3 aproveitar anos. com a sua família. Um beijão na Manu. Parabéns por esse esposo, porque olha, Me aguentar não é fácil Olha, pra mim. estar ao lado de uma mulher como essa, né? É pra poucos. É para poucos. Tem que fazer terapia. Tô brincando. E obrigada por compartilhar. Obrigada. Estamos aqui a hora que você precisar também, porque Digo mesmo. essa história realmente, de verdade, me tocou e é muito representativa para muitas mulheres, principalmente neste mês, né? Feliz Dia das De muita Mulheres, reflexão. gente. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada pela presença. Pessoal, obrigada por mais um Inventcast. Parabéns para toda a mulherada. Aproveita lá, tem que curtir Curtam as redes sociais. aperta lá no sininho para receber os nossos conteúdos. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão Obrigada. imensa, Glaucia. Sigam por a tudo. Glaucia também nas redes sociais, no Instagram, Sim, Glaucia LinkedIn. Marcello, me sigam lá. Isso aí. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau.